Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Pedimos a direção de Deus para o estudo da palavra dele. Querido e bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 a 3. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardem as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. A Bíblia é a palavra de Deus. Este foi um dos meios que Deus nos deixou para que estivéssemos ligados a Ele. Hoje estudaremos o texto que se encontra em Apocalipse 1, de 1 a 3. O autor do livro do Apocalipse foi o apóstolo João, o mesmo autor que escreveu o quarto evangelho na Bíblia, que leva o seu nome. Foi também o autor das 3 cartas universais. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele já era um ancião de aproximadamente 100 anos de idade. No início de seu livro, João afirma que relataria o que aconteceria nos últimos dias da história deste mundo. Pelas Escrituras, sabemos que estamos vivendo os últimos dias deste mundo. Portanto, suas palavras são um alerta para nós. Escreveu para que não andássemos confusos, sem saber para onde vamos e nem qual a nossa origem. O objetivo foi revelar a nós que horizonte nos espera. Vivemos dias de extrema confusão, cada um tentando encontrar solução para seus problemas, da maneira que lhe aprouver. Alguns apelam para ocultismo, filosofia e conceitos humanos. Outros seguem diferente estilo de vida. A grande maioria destes são pessoas sinceras que creem estar no caminho correto, o caminho da verdade. Por que sofremos? Por que tanta dor, tanta injustiça? Se há um Deus que está no controle de tudo, por que Ele permite tanto mal? O homem quer resposta, e João declara que podemos encontrá-las quando diz: Bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e, acima de tudo, felizes aqueles que praticam as palavras da profecia. A Bíblia. Primeiro, 2 coisas bem distintas afetam diferente o homem. A primeira é o sofrimento, independente de quem seja a posição social. Estamos sempre sofrendo em algum momento de nossa vida, quer com a perda de alguém querido, quer diante de um revés que ocorra a qualquer outra situação. Nunca estamos sempre ou completamente felizes. A segunda tem a ver com felicidade. Sempre buscamos felicidade. A busca consiste em coisas que aparentemente nos dão prazeres e contentamento. Um bom casamento, uma bela família, muito dinheiro, drogas, noitadas e tantas outras. Mas uma conclusão de tudo isto podemos tirar: toda a felicidade que buscamos e que supostamente encontramos neste mundo não passa de espasmo de felicidade.
Não existe neste mundo uma felicidade completa, plena. Em algum momento, ou você estará experimentando o término de seu prazer, ou acrescentando outro para substituir o primeiro. A verdade é que queremos ser felizes, e, no entanto, chegamos à triste conclusão de que, mesmo obtendo-a, esta não é nada mais do que uma felicidade passageira e transitória. Deus está procurando com a nossa felicidade. Deus está preocupado com a nossa felicidade. E é por esta razão que apresenta a resposta. Felizes são aqueles que leem e ouvem. Porém, felizes são aqueles que, diante de tudo isto, ainda assim guardam, ou melhor, praticam as palavras deste livro, a Bíblia. Você pode mergulhar nos prazeres, mas chega um momento em que estes já não satisfazem. Você tenta encontrar resposta na cultura, mas chega a um momento em que os livros também não têm a resposta. Para o que queremos saber, você então corre de um lado para o outro sem solução. Mas felizes, João diz, que é a resposta para uma vida feliz. Está na Bíblia. Unicamente na palavra encontramos resposta satisfatória para as perguntas tais como: de onde viemos e para onde iremos? Existe algo ainda mais impressionante. E gostaria de mencionar o poder transformador desta palavra. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Alguns podem perguntar: a Bíblia merece credibilidade? Como estar certo que a Bíblia não foi escrita por um grupo de espertalhões? Qualquer um pode ter escrito a Bíblia e afirmado que ela é a palavra de Deus. Não poderia, então, um grupo de espertalhões ter inventado a Bíblia para enganar e explorar a fé de muitas pessoas sinceras? Quando Deus criou Adão e Eva, a comunicação deles corria face a face. Porém, Adão e Eva caíram em pecado. Sabe qual é o maior drama que o pecado traz para a nossa vida? O pecado traz consigo remorso e culpa. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus. Automaticamente tiveram como desejo quase que instintivo fugir da presença de Deus. O pecado nos separa da comunhão com o nosso Criador. Quando pequemos, temos vergonha de Deus, temos medo de encarar ao Deus. Gostaria que você entendesse que o verdadeiro cristianismo não está baseado no medo. A verdadeira religião não pode ensinar que devemos ter medo de Deus. A palavra religião vem do latim, que significa ligar de novo, estabelecer novas relações. Então, a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, em vez de criar o medo por Deus, tem que mostrar a necessidade de voltar-se para Deus. Tem que tirar a culpa de sua vida para que você possa enxergar de novo o rosto de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, fugiram da presença de Deus. Desde o momento em diante, todo homem que se encontrava com Deus caía por terra, pois não podia suportar a santidade de Deus. Mesmo assim, Deus continuou falando com seus filhos. Ele não podia ver o seu rosto, mas ouvia a sua voz. Nos sinais, Deus queria falar com o seu povo, mas o povo teve medo. Foi quando pediram a Moisés que intercedesse por eles, junto a Deus. O povo agora tinha medo de ouvir a voz de Deus. Veja como é o pecado. No início, o homem via Deus diretamente. Depois, com a entrada do mal, o homem simplesmente ouvia sua voz. E agora, nem isso mais suportavam. Tinham medo de ouvir a voz de Deus. O que deveria fazer o pai?
Abandonar seus filhos? Deixá-lo à própria sorte? Não. Deus não poderia deixar seus filhos sem uma orientação, sem um mapa para seguir, sem um roteiro para achar o caminho. Por isso, Deus escolheu um grupo de homens santos, homens que dedicaram escolher o companheirismo de Jesus, e este receberam a mensagem da parte de Deus. Escreveram esses escritos e foram compilados e se tornaram a herança que receberam de um Deus que se interessa por você e pelo seu futuro. Mas sagradas escrituras são palavras inspiradas, recebidas por estes homens de diversas formas. Visões, sonho, às vezes Deus falava diretamente a eles. Essas mensagens escritas chegaram até nós através da Bíblia. Podemos ver lá em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. O que diz? 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Porém, a pergunta continua. Essas mensagens escritas chegaram até nós através da Bíblia. Porém, a pergunta continua sem resposta. Por que tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Há unidade neste livro. O primeiro escritor foi Moisés e o último foi João, que escreveu o Apocalipse. Entre Moisés e João houve 1500 anos de separação. Desde o período entre esses dois homens, houve 40 diferentes escritores empenhados em transcrever a vontade de Deus. A maioria não se conheceu. Contudo, se lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, percebemos que há um fio unido, cada palavra, cada tema. É como se os escritores tivessem um dia se reunido e combinado o que cada um escreveria. Eles nunca se reuniram, mas todos escreveram como se tivessem tratado, ou seja, há uma unidade extraordinária, algo não humano, uma direção divina. Profecias preditas e cumpridas. Esta é uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia. Alguns perguntam, como este mundo vai acabar? Será que acabará com uma bomba atômica? Os seres humanos se multiplicarão de tal forma que não haverá comida para todos, porque o homem está acabando com o meio ambiente. Não haverá mais possibilidade de vida neste mundo. Como será? A palavra de Deus nos diz claramente como dará o fim de todas essas coisas. Mateus 24 enfatiza como serão os últimos dias antes do regresso de Jesus. Podemos ver esses sinais hoje em Gênesis 15 e 13. Deus diz a Abraão que sua descendência seria peregrina em terra estranha durante 400 anos, mas que depois sairia com grandes riquezas. O cumprimento da profecia vemos em Êxodo 12, quando o povo de Israel é libertado do cativeiro. Vamos ver o que diz Mateus 24. Nós não vamos ler todo ele, mas vamos só ver de que fala. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se
retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como esse capítulo é grande, eu vou deixar aqui para que vocês leiam ele. Mas vamos ler aqui capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vocês disserem, eis ele está no deserto, não saia, ou está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como a relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que ele deixou as coisas que iriam acontecer. E aqui, se você ler todo o capítulo 24, você vai entender as coisas que iriam acontecer antes do fim do mundo. Um texto impressionante é o que se encontra em Isaías 40, versículo 22. Vamos dar uma olhadinha lá. Isaías 40. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem entende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitarem. Visto, Deus é maravilhoso. Onde a profeta afirma que a terra é redonda? Por isso que ele afirma que é redonda. Por quê? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. É por isso que o profeta afirma que a terra é redonda. O profeta escreveu isso no ano 600, quando todos acreditavam que a terra era plana. Na Bíblia há uma sequência de profecia que se cumprirão, e outra que estão se cumprindo, e outra que se cumprirão. O poder transformador da palavra. A Bíblia tem poder fantástico de transformar vidas. Você pode ler qualquer livro, mas este não transformará a sua vida, não transformará o seu coração. Mas quando você lê a Bíblia com o coração aberto, desarmado de preconceito, o Espírito Santo trabalha em sua vida e esta é transformada pelo poder que só há na palavra de Deus. José Bates, desde pequeno, tinha um desejo de ser marinheiro. Perseguindo seu sonho, aos 15 anos apenas tornou-se camareiro em um navio. Seu pai desejava que enfrentasse condições adversas para que desistisse, o que de fato ocorreu. Já em sua primeira viagem, caiu no mar. Felizmente, foi salvo antes que um tubarão apanhasse. Em sua segunda viagem, enquanto estava em terra em Liverpool, foi forçado a integrar a Marinha Real, segundo uma brutal prática britânica que ajudou a precipitar a guerra contra a América em 1812. Passaram-se 5 anos até ele ser solto. Sua vida sempre foi cheia de aventuras, mas era
perseguido constantemente por um terror apavorante. Ele via formas de gelo que a carregava para dentro das trevas e do mar. Seu capitão até chegou a celebrar um funeral para ele. Bates era amante dos prazeres, bebia e fumava muito, mas não conseguia ser feliz. Assim sentia um vazio em seu coração. Certa vez sua esposa colocou em seu baú de viagem o Novo Testamento. Um livro impressionou profundamente o capitão, inicialmente deprimido com o estado de sua alma. Ele pensou em seu atirar ao mar. Foi quando subiu em uma árvore na América do Sul para fugir de cobras, que Bates pronunciou uma oração e começou a sentir a paz que vem de Deus. Em seu lar, resolveu fazer o culto familiar com sua família. Aos poucos, foi abandonando seus maus hábitos e seus temores. Desapareceram. Sob sua conversão, Bates diz: todas as dúvidas e trevas com respeito à minha conversão desapareceram como um orvalho da manhã, e a paz, como um rio, ocupou meu coração em seu navio de súplica a Deus. Usa-me, Senhor, eu te imploro, como um instrumento de teu serviço. Conta-me como teu povo peculiar. José Bates tornou-se então um homem intrépido, incansável, dedicado e bondoso depois que conheceu a Deus por meio da Bíblia. As palavras de Jesus ainda continuam ecoando em nossos dias. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz que a Bíblia é o único caminho para a verdade que o mundo busca em tantas coisas, mas que não podemos encontrar. Não sei o que pode acontecer com cada um de nós. Não conheço o seu futuro, mas não há milagre tão grande que Jesus não possa fazer. Vidas que, por mais destroçadas que estejam, poderão sempre receber o milagre de Deus. Por isso, acredito nas palavras de Jesus quando ele nos dá um conselho: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a Bíblia, você conhece o dono dessa palavra, e ela é capaz de transformar sua vida. Você não gostaria de entregar sua vida a Jesus? Deixar que Ele transforme você numa nova criatura? Transformando sua vida numa nova vida, como fez com esse homem? Se esse for o teu desejo, ore comigo agora. Querido e bondoso Pai, este momento eu chego a Ti para me entregar. Entrego minha vida interior e exterior completamente em Tuas mãos. Transforme o meu coração, limpa-me, purifica-me e me faz uma nova criatura para Te servir, Senhor. Seguir os Seus passos, obedecer a Tua palavra, estudar e entender a Bíblia, que é o livro que o Senhor nos deixou para transformar nossas vidas. Transforme minha vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de assistir até o final, deixar o seu like se gostar. E se não for inscrito, se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos. Deus tem um propósito na sua vida. Crê somente, confia, entrega-se e verá o milagre que Deus pode fazer na tua vida, transformando você numa pessoa feliz,
uma nova criatura em Cristo Jesus. Abraço e até o próximo vídeo.